E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar que nós estamos vendo cada vez menos lideranças, principalmente políticas, tanto no Brasil quanto no mundo no geral? Não parece que dá um pouco da impressão de que se antes, até aí, anos atrás, nós tínhamos várias lideranças aí interessantes para, seja escolher, votar, apoiar ou principalmente se identificar, sabe? Aquela liderança que consegue mobilizar assim as massas, consegue ser carismática e ao mesmo tempo ali demonstra boas ideias, sabe? Que cativam a, a população, nos cativam no geral. Nós parece que não estamos mais vendo esses novos líderes surgindo. Nós vemos aí várias supostas lideranças, né? Que alcançam altos cargos de poder, mas que se mobilizam mais por causa própria, sabe? Do que realmente uma representação firme da população, uma representação inteligente e verdadeira dos interesses do povo, sabe? De verdade. Ou pelo menos dos interesses das pessoas que elegeram esses representantes, né? Esses líderes. E me parece muito que se você pega, seja no âmbito da esquerda, seja da direita, se você pega aí as figuras, por exemplo, de Lula ou de Bolsonaro, aí, como figura da direita mais recente, nós não vemos eles formando sucessores, sabe? É, a gente especula alguns sucessores, mas que no fundo a gente sabe que nunca vão ter a mesma força que esses caras tiveram, principalmente na esquerda, principalmente em relação ao Lula, que ele teve essa capacidade muito grande, né, de mobilização de massas, de principalmente de carisma, né, e, e deixou uma marca muito grande no país e na sociedade pelo tempo que ele esteve à frente do governo, né. Aí, chegando em 2026, serão 12 anos, né? E mesmo com tudo isso, nós não vemos uma sucessão a ele. E a mesma coisa também está acontecendo com a direita, né? Se antes do Bolsonaro nós tínhamos aí figuras mais, seja do PSDB ou de outros partidos ali que tivessem mais no ramo da direita, que traziam essa ideia de uma liderança com ideias mais de oposição, aquelas que tinham na esquerda, o Bolsonaro, então, ele preencheu um vácuo que tinha, que foi deixado ali, depois do impeachment da Dilma e tudo mais, aquela história que a gente já conhece. E aí agora, depois dele, que foi uma figura que conseguiu mobilizar muita gente, que conseguiu aí reacender essa ideia de direita e tudo mais, a gente vê que ele, com todo o seu comprometimento apenas com a sua família, não tá muito resistente em apontar sucessores, em tentar fazer uma sucessão. E nesse mundo que a gente tem agora de redes sociais, seja Instagram, pelo TikTok, assim vai, nós vemos muitas dessas figuras de maior protagonismo político, maior protagonismo social, que ao mesmo tempo que elas conseguem agora ter uma maior comunicação, uma melhor comunicação com sua base de eleitores, com a população no geral, né, que é muito ativa nas redes sociais, ao mesmo tempo, essas figuras se utilizam disso para só fazer o que se chama de lacração, né? Para só, sei lá, fazer uma suposta denúncia de alguma coisa que incomoda essa liderança, assim, ou que supostamente incomoda a população, e, e aí, sabe, suscitar ali raiva, suscitar incômodo, mas que ali na hora de fazer de fato mudança, de propor projetos, de fazer votações importantes, de chegar e realmente propor as mudanças, colocar aquelas mudanças em prática, ou ao menos lutar por elas, né? Vai lá e não faz, né? Fica tudo muito na base de discurso, fica tudo muito nessa base de você falar, tentar tentar ganhar o apoio das pessoas, tentar ganhar os corações das pessoas apenas por discurso, mas falta ação, né? E eu acho que isso um fator muito relevante nessas novas figuras, né? Nessas novas figuras de liderança que nós estamos vendo hoje. Parece que fica tudo muito em discurso, mas a gente não vê as coisas mudarem, né? Uma boa liderança, uma liderança verdadeira,
quando ela alcança cargos de poder, ela vai fazer de tudo para que as ideias que ela defende e para que as pessoas, né, que a colocaram naquele cargo ou que ela se elegeu defendendo, assim vai, que essas pessoas vejam a mudança, sabe? Que a vida dessas pessoas efetivamente melhorem na prática. E que sejam mudanças perceptíveis, sabe? E não um negocinho muito superficial ou aquela coisa pequena, sabe? Quem quer fazer, quem quer realmente fazer, consegue fazer, sabe? E falta esse fervor de mudança para as nossas lideranças, falta essa vontade demais, essa vontade de pegar esse Brasil, esse país e levar para frente e realmente melhorar. E essa ideia de uma figura assim que sirva como um norte, que sirva como aquele que puxa a fila, né, de certa forma, eu acho que muitas vezes se atribui ela de uma forma mais assim geral, de uma forma nacional, de uma forma como aqui no Brasil é a federal, né? Que é muito pensada pela figura da presidência, né? Então, como essa pessoa, ela tem ali, digamos, ela consegue propagar sua imagem, propagar suas palavras e ideias para o país inteiro, então eu acho que se associa mais a essa figura de liderança que eu estou questionando aqui, que nós tínhamos, para essa pessoa maior ali. E se a gente para pensar, se hoje nós temos essa ausência de novas figuras verdadeiras de liderança, sabe? Que elas passam força, que elas passam comprometimento com o Brasil, comprometimento com um projeto de país. Se hoje nós não vemos muito isso, antigamente, até pegando ali, vai, dos anos 30 até anos 2000 ali, nós tivemos aí uma leva boa de líderes de verdade, sabe? No Brasil mesmo. Pessoas que conseguiam ali demonstrar força, que tinham carisma, que conseguiam conquistar um apoio e um interesse verdadeiro da população naquilo que elas defendiam e que, seja ali de mais à esquerda, seja ali mais à direita, traziam ali realmente ideias que tentavam projetar o Brasil para frente, que tentavam projetar o Brasil a um cenário, a um nível maior do que estava na época. E aí a gente consegue puxar aí várias e várias lideranças dentro desse período aí de 1930 até anos 2000. Mais à esquerda, nós tínhamos, claro, Lionel Brizola, nós tínhamos João Goulart, nós tínhamos aí, de certa forma, até o Fernando Henrique Cardoso, um pouco ali, meio mais centro-esquerda ali nas suas ideias, e também um pouco no seu governo. E até o próprio Lula também, querendo ou não, ele ainda é visto, né, como essa grande figura atual da esquerda. E que muito se fala, né, depois dele não se sabe quem que vai o suceder direito, e ninguém tem essa força, né, que ele tinha, que ele ainda tem de certa forma, mas que ele já teve muito mais. E na direita também nós tínhamos grandes nomes. Você pensa, o Carlos Lacerda, né, que foi o maior expoente da direita brasileira, o Jânio Quadros, que ele tinha algumas alucinações, mas era uma pessoa inteligente e que trazia ali algumas ideias mais alinhadas à direita, mas de certa forma interessantes, né? Claro, mais recentemente o Mário Covas também, né? E assim, o Bolsonaro, ele entra, claro, na direita, mas é aquilo, né? Ele, sejamos francos, ele era um Zé Ninguém que conseguiu pegar esse vácuo da direita, ou melhor, de oposição ao PT, deixado aí pelo PSDB, para um PSDB muito fraco, que e aí ele conseguiu ganhar muita força com isso, né? E também ali trazendo ideias que não estavam tanto no cenário da direita na época, né? Elas ainda eram meio fracas, né? A direita antes do Bolsonaro era uma coisa e após o Bolsonaro é totalmente diferente. E para mim ficou muito pior, né? Eu acho que abaixou o nível intelectual demais, mas enfim. Mas ainda assim, ele fazia ali pelo menos uma liderança, né? Ele ganhou muito apoio da população, ganhou uma parcela da população que até hoje apoia ele, né? Apesar de ter reduzido o apoio, mas ainda assim, ainda é uma figura muito discutida no cenário nacional.
Então, querendo ou não, foi uma liderança, né? Inclusive também, esqueci de comentar, nós tínhamos grandes lideranças de centro também, né? Se você pega o Getúlio Vargas, muita gente coloca ele mais à esquerda, alguns colocam ele mais à direita, para mim ele foi alguém mais de centro. Também o Juscelino Kubitschek, né? O JK, e entre outros também. E também o Ulisses Guimarães, né? Outra liderança aí mais de centro que tivemos, né? O pai da Constituição de 88. E agora nós temos... Ou melhor, agora quem nós temos? Não temos. Não temos. E a partir do momento em que nós não temos essa figura que vai ser... Quem vai puxar a fila, né? Quem vai puxar os bondes, quem vai puxar os vagões do trem, né? Quem vai ser essa locomotiva, aí o Brasil também fica sem rumo, né? Sem as pessoas, essas pessoas fortes, essas pessoas impactantes, essas pessoas que têm amplo apoio social, amplo carisma, e assim vai, que tem boas ideias, têm ideias fortes, que querem implementar ali na prática. Sem essas pessoas, não tem quem realmente pense o Brasil, quem pense o Brasil para uma direção, né? E não tem quem puxe essa fila. E a gente fica o quê? Parado, né? Se a fila não anda, então a gente tá parado. Ou às vezes até voltando, né? Então é um cenário muito grave e que, à primeira vista, quando a gente pensa, estão faltando novas lideranças políticas e sociais no Brasil, você pensa, isso é um problema. Mas você pensa em outras coisas, você pensa que tem coisas muito mais importantes. E assim, por exemplo, eu acho que tem coisas muito mais importantes, lógico. Tá, problema de segurança, assim vai. Mas assim, você pensa, para você resolver problemas, seja segurança, saúde, educação, transporte, para você resolver os problemas do Brasil, precisa antes ter a pessoa que vai se colocar para resolver esses problemas, né? E, e uma pessoa ali com impacto, uma pessoa forte que verdadeiramente quer resolvê-los. E se você não tem ela, ou se você não tem aí pelo menos um grupo de pessoas assim, então esses problemas não vão ser resolvidos, né? Então é um problema que, ao meu ver, ele não é tão notado, ele não é dada tanta importância a ele, né? Essa falta de novas lideranças verdadeiras, assim, fortes, mas que afeta todo o panorama, que afeta todo o nosso cenário político, social, econômico, afeta o Brasil inteiro, né? E aí nos deixa, assim, parados, sabe? O nosso futuro é continuar do jeito que tá. Sem liderança, sem pessoas que sem as pessoas que têm uma visão de futuro e que conseguem mobilizar a população para essa visão de futuro, nós acabamos ficando sem futuro, né? E aí a gente tem que pensar o que a gente pode fazer. E aí eu convido você que está assistindo esse vídeo para dizer aí embaixo nos comentários o que nós podemos fazer para adquirir aí, para formar novas lideranças. Mas enfim, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo e de compartilhar ele com seus amigos, sua família. Ainda mais de um tema assim que, como eu disse, é bem importante, né? E é importante que as pessoas elas comecem a perceber melhor ele. Para que assim elas mesmas talvez consigam ali motivar, sei lá, gente mais jovem ou a si próprios a se colocar nesses papéis de liderança, tentar ali, seja vocês mesmos, ou seja, pessoas próximas que vocês conheçam, que tenham um bom discurso, uma boa fala, boas ideias, assim vai, a se colocar ali, né? Quem sabe uma pessoa próxima a você não possa ser o próximo presidente ou uma próxima figura ali forte no país? Então compartilhe esse vídeo. E claro, se você gostou do conteúdo desse vídeo, ou já viu outros vídeos meus e gostou do conteúdo que eu faço no canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder as notificações dos meus próximos vídeos. Então é isso, pessoal, e até mais.